Vamos abrir em Atos capítulo 2, irmãos. É um texto muito lido, muito pregado, principalmente nos nossos retiros. Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, como de um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Poder sentar, irmãos. Meus amados irmãos, há muitas objeções errôneas quando se trata do batismo no Espírito Santo. Os tradicionais, por exemplo, eles dizem que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que a regeneração, que é a salvação. Eles dizem que o batismo do Espírito Santo é a extensão para a santidade. Segundo eles, a pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa, ela é salva, regenerada, instantaneamente ela já recebe o Espírito Santo e é cheia do Espírito Santo. Isso, dizem eles, que essa pessoa é cheia para receber capacitação, para trabalhar em cima da sua vida espiritual. Para eles, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que eles dizem que é a mesma coisa, batismo com regeneração, eles acham que quando a pessoa é salva, regenerada, recebe o Espírito Santo, é cheia, para viver uma vida de santidade, uma vida de justiça. Como eu disse, eles acham que o batismo é uma extensidade da santificação. Ele diz que quando a pessoa se converte regenerada, ele recebe para melhor servir a Deus, para dedicar-se à vida espiritual, para manter-se santo, justo, diante de Deus, para testemunhar da sua conversão, da sua salvação diante do mundo. Eles não creem, irmãos, e nem fazem a distinção da primeira e da segunda bênção, como nós fazemos. Interessante, irmãos, que os tradicionais, eles citam alguns textos para fortalecer os seus argumentos. Lá em Efésios 1:13, diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Para eles, este selo aqui, irmãos, é o batismo do Espírito Santo. Eles associam a salvação com o batismo no Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, esse texto não está falando de batismo no Espírito Santo. Está falando apenas da primeira bênção, que é a salvação. É quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos regenerados, recebemos, irmãos, a vida de Deus, a natureza de Deus em nós, e nós recebemos vida. Como diz João, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida.
Paulo diz em Efésios 2, 1, vós foste vivificados, estando vós mortos em delitos e pecados. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, essa pessoa, irmãos, ela é salva, ela é regenerada, ela nasce de novo, ela tem a vida de Deus, a natureza divina dentro dela, o Espírito atrás, porque o Espírito trabalha como transmissor desta vida. Ele não vem como promessa de batismo no Espírito, ele vem trazendo vida para nós, a vida de Cristo. Essa vida, irmãos, ela é florada em nós, ela é produzida em nós. Há uma influência dentro desta vida espiritual que nós recebemos da salvação, que nos traz, irmãos, o desejo de ser santo, de ser justo. É através dessa regeneração, desta vida que recebemos, irmãos, quando cremos, que nos influencia a santificação. Nós abandonamos o mundo, o pecado, nós deixamos as práticas pecaminosas de lado, renunciamos tudo, mas isso não é o batismo do Espírito Santo, é apenas a primeira bênção. É quando nós cremos em Jesus, somos salvos, regenerados, recebemos vida espiritual, recebemos a natureza de Deus. Recebemos esta influência, desta vida espiritual, para nos fazer santo, para vivermos uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa diante de Deus, aqui na terra. Essa é a primeira bênção. Mas aqui está falando de salvação. Este selo aqui, irmãos, é a segurança. Quando alguém compra um imóvel, geralmente no cartório existe o selo, que é para trazer a garantia de que aquele imóvel agora pertence àquela pessoa. Aqui está falando, irmão, de segurança. Quando a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, verdadeiramente é salva, regenerada, nasce de novo. Essa pessoa, irmãos, ela nunca se perde. Essa pessoa, ela é salva, ela está garantida. Ela está garantida por quê? Porque agora tem a vida de Deus. Tem a vida espiritual, tem o Espírito Santo que libertou do pecado e da morte, o Espírito Santo que transmitiu esta vida e nos fez nova criatura, e agora temos Jesus no coração, somos de Jesus, e por isso, irmão, nem o diabo pode tirar o crente do caminho da salvação. Estamos seguros, estamos protegidos, irmãos, como diz Jesus, as minhas ovelhas estão na minha mão, e ninguém arrebatará. Depois diz que está na mão do Pai. Jesus diz que intercede por nós, irmãos, junto ao Pai. Não pequei, disse João, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Lá em Hebreu diz que Jesus intercede por nós. Ou seja, irmão, não tem como nós perdermos a salvação. Por quê? Porque nós a recebemos de Cristo. O sacrifício de Cristo é eterno, é eficaz, é absoluto. Jesus não morreu 2, 3 vezes na cruz, ele morreu uma só. Para, irmãos, perdoar os nossos pecados, nos transformar e nos dar nova vida. Por isso que um verdadeiro cristão, ele até se afasta, mas depois ele volta. Um cristão verdadeiro, ele até peca, mas ele se entristece. Ele não fica no pecado ali, cuidando do seu animalzinho de estimação, não. Ele abomina o pecado, porque ele tem a vida de Deus dentro dele. É a diferença de quem é salvo e de quem não é. O salvo, irmãos, ele peca, mas ele não continua no pecado. O iluminado, que só foi iluminado pela graça preveniente, que lhe deu capacidade de enxergar a cruz, de enxergar Jesus como Salvador, mas não decidiu no coração. Mas não creu em Jesus, não se apropriou deste Salvador, apenas enxergou Ele, apenas olhou para a cruz, mas não abriu o coração para o Espírito transformar. Esse daí, meu irmão, são os que se acostumam no pecado. Estão na igreja, foram iluminados, estão, irmãos, escravizados pelo pecado, não conseguem deixar, vivem uma vida, irmãos, medíocre, uma vida, irmãos, pobre, miserável, são desnutridos da presença de Deus, porque só foram iluminados. O verdadeiro crente não, irmãos, ele peca, mas ele sente. O verdadeiro crente, meu irmão, ele pode até ir para o mundo, ele até se desvia, mas quando ele chega na roda, irmão, dos escarnecedores, ele percebe que o lugar dele não é ali não, o lugar dele é na igreja, é no meio do povo de Deus, porque a sua natureza agora é espiritual. Essa é a primeira bênção, irmãos. Essa é a primeira bênção. Outro texto que eles usam para justificar aqui o batismo do Espírito Santo
E a regeneração é lá em 1 Coríntios, (12, 13), ó. Diz assim, ó: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ele diz que aqui é o batismo do Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, aqui esse versículo não está falando do batismo do Espírito Santo. Está falando do batismo no corpo de Cristo. Que batismo é esse, irmão? Esse batismo é quando nós cremos em Jesus Cristo. Somos salvos, regenerados. Então o Espírito, ele nos batiza no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós nos unimos ao corpo de Cristo. É a mesma coisa que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 2, ó. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Batizado em Moisés aqui, irmãos, tem um sentido de para unirem-se a Moisés, para permanecerem a Moisés. Aquele episódio lá do mar, quando diz, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, eles foram batizados para se unirem a Moisés, para se juntarem a Moisés. É a mesma coisa aqui de 1 Coríntios 12, 13. Aqui o Espírito Santo, ele nos batiza no corpo de Cristo, para que nós nos unamos ao corpo de Cristo. Que haja essa unidade no corpo de Cristo. Por isso que o texto vai dizer, lá em 12, 13, ó, completando, ó. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido do mesmo Espírito. Note, é a unidade, é a união. Nós nos unimos ao corpo de Cristo. Esse batismo, irmãos, o elemento deste batismo é Jesus. Quem é o batizador é o Espírito Santo. Ele batiza o crente, o salvo, o regenerado no corpo de Cristo, para fazer parte agora do corpo de Cristo. Está se unindo ao corpo de Cristo. Não tem nada a ver com o batismo aqui no Espírito Santo. Outro texto também, irmãos, que é interessante, é lá em Atos capítulo 2, quando Pedro prega em Jerusalém, e aí a multidão compungiram-se no coração, e foram até eles, e perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro vai dizer, arrependei-vos, cada um de vós, sede batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, se o dom do Espírito Santo fosse a regeneração, Pedro teria que colocar o dom do Espírito antes do batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo, irmãos, é para quem é salvo. Ninguém batiza incrédulo. Batiza? Não. O batismo, irmãos, é para quem já é salvo. É o símbolo daquilo que já aconteceu com o crente. Então Pedro tinha que colocar o dom do Espírito antes do batismo, irmãos, no nome de Jesus, que é o batismo nas águas. Mas Pedro, irmãos, ele é lógico. Ele usa uma cronologia ali muito forte. Ele diz, arrependei-vos, ou seja, salvação. O homem se arrepende e depois é salvo, irmãos, na pessoa de Jesus Cristo. Depois é candidato para descer as águas, para ser batizado, e depois vem o batismo no Espírito Santo. Note, há uma ordem, uma sequência. Primeiro a salvação, depois o batismo nas águas, em nome de Jesus, e depois, meu irmão, tem também o dom do Espírito Santo. Significando o que, irmão Gleiciano? Que existe uma distinção da primeira bênção, que é a regeneração, que é a vida de Deus, que é a natureza de Deus no homem, que leva à santificação, e depois, meu irmão, tem outra experiência. A primeira experiência qual é? É a salvação, é o novo nascimento. E a segunda experiência, irmão Gleiciano, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É poder, meu irmão, é poder de Deus. A segunda experiência, irmãos, é o poder de Deus. E meus amados irmãos, nós vemos isso. Não é só 2, 3 vezes na Bíblia, não. Nós temos em toda a Bíblia, irmãos. Se você vê os próprios discípulos, em Atos 2, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conseguia que falasse, foram batizados no Espírito Santo, mas antes eles tinham sido salvos.
Eles tinham sido, irmãos, regenerados. João 20, 22, se eu não me engano, de Jesus soprou o fôlego de vida, irmãos. Que regeneração. Assim como Deus sopra o fôlego na vida de Adão, ele torna-se alma vivificante, melhor, alma física. Assim também, irmãos, Jesus, ele soprou nas narinas do discípulo, recebendo ali, irmãos, a vida espiritual, recebendo ali a regeneração. Jesus, irmãos, regenerou os discípulos em João 20, mas lá em Atos 1, irmãos, e Atos 2, a promessa ali, irmãos, é diferente. A promessa ali é mais poderosa, a experiência ali é mais poderosa. É experiência de poder, é experiência, irmãos, de chuva, irmão, de graça na vida do crente. Note que os discípulos receberam, foram batizados do Espírito Santo, mas já tinham sido salvos, já eram regenerados. E o que acontece, meus amados irmãos, nós acreditamos em duas experiências. A primeira, regeneração, novo nascimento. Quando cremos em Jesus, recebemos a vida de Deus. Recebemos a vida espiritual. Como disse Jesus à mulher samaritana: quem beber da água, que eu lhe dê água ali. Água ali, irmãos, é a vida espiritual. É quando o homem crê em Jesus, ele está morto, e ali o homem é vivificado. Recebe a vida de Deus. Mas também, irmão, nós cremos na segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo. E, meus amados irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele não está registrado só no Novo Testamento, não. Ele já vem, irmãos, do Antigo Testamento, já clareando como seria esse derramamento do Espírito Santo. Quando a gente chega em Atos 2, nós temos o cumprimento do que foi falado anteriormente pelos profetas. Por exemplo, Isaías 32, 15. Que se derrame o Espírito Santo lá do alto. Isaías 32, 15. Que se derrame o Espírito Santo lá do alto. Isaías 44, 3 diz: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e as minhas bênçãos sobre a tua descendência. Note, irmãos, como os profetas já vinham falando de um dia em que esse derramamento do Espírito Santo ia acontecer. Quando você chega em Joel, irmãos, que é interessante, abre aí em Joel 2, 28, ó. Isso aqui é interessante, irmãos. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre a minha serva, naquele dia, derramarei o meu Espírito. Meus amados irmãos, a palavra que derramar, no hebraico, no verbo do hebraico, é revelar abundância. Abundância. É algo, irmãos, que traz uma ideia de abundância. Já vi um professor falar que essa expressão derramar aqui quer dizer encher-se até se esvair pelas laterais. Vocês vão entender? Presta atenção. A palavra derramar aqui no verbo hebraico é abundância. Mas também pode dizer encher-se até esvair pelas laterais. É como se eu pegasse essa garrafa d'água aqui, irmão, com um copo. Presta atenção. E eu enchesse aqui o copo. Ia ficar até a boca do copo. Aí eu diria o quê? Está cheio. O copo encheu. Só, meu irmão, que essa palavra aqui, abundância, ela é muito mais forte. Ela vai muito mais além. Quer dizer que quando eu enchi o copo, irmãos, eu não paro de encher o copo. Eu fico novamente, irmãos, derramando a água. Então ela vai o quê? Ela vai transbordar, ela vai derramar.
Então o que os profetas estavam dizendo, irmão, desse batismo do Espírito Santo, é que essa experiência, irmãos, era tão poderosa, irmãos, que o crente seria, irmãos, dado dentro de uma infusão do Espírito tão poderoso, que ele seria, meu irmão, diferente, contagiante, vibrante. O crente seria, irmãos, uma pessoa, irmão, diferente. E parece, irmãos, que parece que não atentou ainda para essa experiência. A manifestação do Espírito Santo, irmãos, segundo os profetas, é algo, irmãos, poderoso. Derramarei, ou seja, derramar aqui é encher-se até esvair pelas laterais. O crente fica cheio por dentro e cheio por fora, aleluia. É como Jesus, meu irmão, que passava pela multidão, as pessoas queriam tocar só na orla dele. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos 10, quando ele foi pregar, irmãos, diz a Bíblia que as pessoas vinham para pegar no seu lenço, para pegar no seu manto. Por quê, igreja? Porque as pessoas viam transbordar do Espírito Santo na vida de Pedro. É assim, meu irmão, o crente, ele está cheio, é por dentro e por fora. O crente tem que transbordar. Ah, pregador, já estou cheio, está cheio, mas a ordem aqui, meu irmão, é transbordar. É transbordar no Espírito, meu irmão. É estar cheio dentro e cheio fora. Se você vê aqui em Atos 2, veio um vento, som de um vento, encheu toda a casa. Não era só o discípulo que estava cheio não, meu irmão. A casa também estava cheia, aleluia, aleluia. Não era só os crentes que estavam cheios não, estava cheio os crentes, a casa tudo estava cheio. A glória foi tão grande que em Jerusalém, diz um teólogo, irmãos, que ali havia mais de 300 mil, 400 mil pessoas, só naquela região. Isso quer dizer, sabe o que? O barulho foi grande, a queda foi grande, o derramar foi grande, a zoada foi grande, o fogo foi grande, a glória foi grande, ali tudo foi grande. Desceu e caiu. Aleluia. Quando eu li isso aqui, estudei isso aqui, eu usei 3 livros de teologia para preparar essa pregação. Comparei com o livro do pastor Glauco para ver se não tinha alguma heresia. Eu fui começar a estudar, irmãos, e ver que nós estamos muito longe dessa experiência pentecostal. Meu irmão, vou dizer uma coisa, o crente que é cheio do Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, ele tem feito, tem resultado, irmãos. Aliás, irmãos, toda vez que o Espírito Santo caiu, em algum contexto da história, houve alguma coisa que aconteceu. Quer ver a prova? Isaías 32. Veja aí, ó. 32:15, ó. Foi o texto que eu citei agora, ó. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Interessante que o Espírito não vem daqui da terra, não. Não vem de instituição, não vem de igreja, não vem de aqui, desses apóstolos aí, dessa atualidade aí. Não tem uma fonte aqui mundana, não. O Espírito Santo, meu irmão, que desceu, ele vem lá do alto. Aí diz, ó. Então o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Está vendo aí, ó? O Espírito Santo, quando Isaías diz, está prevendo aqui, irmãos, uma assolação. Queria acontecer com o povo de Israel. Eu não vou contextualizar aqui porque é muita coisa. E aí Isaías chama o povo ao arrependimento. Bater no peito, se rasgar. Isaías escreve aqui, irmãos, a restauração do povo, dizendo o seguinte: se vocês se arrependerem diante da destruição que ia acontecer sobre vocês, o Senhor vai derramar o seu Espírito lá do alto. E quando esse Espírito for derramado lá do alto, o que é que vai acontecer? Então o deserto se tornará em campo fértil. Ou seja, a destruição ia assolar o campo, ia destruir o campo. E o campo será fértil, será reputado como um bosque. Ou seja, não vai haver, irmão, só uma restauraçãozinha pequenininha, não. Vai se tornar um bosque, é uma floresta. Esse Espírito vai ser derramado com tanto poder, com tanta glória, com tanta força, irmãos, que o campo vai se tornar em bosque, em floresta.
Em Isaías 44:3, fala, né, do versículo que eu falei. Aí no versículo 4 diz assim, 4 e 5, ó. E brotarão como erva, como salgueiro junto a ribeiro das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com sua mão ao Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Note, irmãos, quando o Espírito Santo descesse sobre a nação de Israel, o povo, irmãos, ia reconhecer, irmãos, que Deus é o único Deus de Israel, é o único Senhor que deve ser adorado. Eles iam confirmar exatamente a aliança, como eles eram dados muita idolatria a deuses, viviam muito atraídos, seduzidos pelos deuses das nações, ficavam divididos, como está lá em 1 Reis 18, o povo estava com o coração dividido. Se o Senhor é Deus, você viu, se Baal é Deus, você viu, o povo sempre estava assim, dividido, adorava um, adorava o outro, nunca só era Deus, nunca só era Baal, sempre era Deus, mas Baal. Então quando o Espírito Santo caísse sobre este povo, irmãos, ia trazer convicção de que só Deus é o único Senhor sobre o céu e sobre a terra. Eles iam, irmãos, se arrepender dos seus pecados, eles iam reconhecer, irmãos, que só Deus era o Senhor do exércitos. Note, sempre depois dessa descida do Espírito tem um resultado, tem um efeito. Joel, filhos e filhas profetizarão, velhos sonharão, jovens terão visões. Observe, irmãos, que essa descida do Espírito Santo tem um efeito, tem um resultado. E aí eu pergunto, como é que está a nossa vida, irmão, diante daquilo que já recebemos de Deus? Meu irmão, porque quem é cheio do Espírito Santo, esse encher-se até esvair pelas laterais, irmãos, é algo que tem que contagiar a gente. O crente tem que ser, irmãos, contagiado, vibrante, tem que ter vida. Quando o Espírito Santo cai, ele traz vida. Ele traz, meu irmão, fruto, ele traz resultado, ele traz efeito. Alguma coisa, irmão, tem que acontecer em nós. Não sou eu que estou dizendo não, meu irmão, é a Bíblia. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi 2 semanas, foi logo que eu me converti. Eu não sabia nem o que era Espírito Santo. Meu irmão, quando eu fui batizado nesse Espírito Santo, eu fiquei mais louco do que eu já era. Rapaz, eu lia livro pulando, saltando dentro de casa. Minha mãe, rapaz, esse menino está ficando doido. Eu não sei o que foi que fizeram com esse rapaz, com esse menino, que só, quando lê esse livro, é dando risada, é gargalhando, é pulando, é saltando, é dando glória a Deus. Irmão, eu fiquei tão incendiado. O Jean, o evangelista Jean, era o meu dirigente. Ele está aqui não, né, o Jean? Na época. Aí o Jean tinha uns vales, que era que a gente andava nos ônibus de Fortaleza. Eu incendiado, irmãos, incendiado do Espírito, incendiado, cuspindo fogo. Aí o Jean chegava na congregação e disse, Jean, não tinha emprego, né, não tinha condições. Aí eu disse, Jean, irmão, me empresta aí uma passagemzinha de ônibus aí, varão. Aquele papelzinho lá que anda nos ônibus. Aí ele, para quê, irmão? Jean, eu quero ir pregando daqui do Mucuripe até Parangaba. Quando eu chegar em Parangaba, eu vou descer lá no terminal, vou pregar lá umas 2, 3 horas, depois eu volto pregando no ônibus, eu vou para casa estudar. Ele, irmão, pois está aqui, pois vai lá. Eu gosto desse dirigente que incentiva a gente. Eu pensei que ele ia dizer, não, irmão, é porque é da minha passagem, é do meu trabalho. Quando eu disse para ele que era para obra, ele está aqui, irmão, pois vai lá, irmãos. Irmãos, eu acordei 5 horas da manhã, orei 2 horas, aleluia, passei 1 hora só orando em línguas, porque até hoje eu oro em línguas. Eu passo 2, às vezes 1 hora, meia hora. Quando eu vou orar, eu sempre oro em língua, irmãos. Eu sempre oro em língua. E aí, irmão, quando eu saí, irmãos, entrei no ônibus, pensa o barulho dentro do ônibus. Hoje a minha voz é baixa. Antigamente, a minha voz, irmãos, era estrondosa. Só um bom dia meu no ônibus já acordava quem estava dormindo no ônibus. E aí, irmão, eu entrava no ônibus pregando, irmãos, falando de Jesus e da salvação. Chegava no terminal, irmãos, começava a pregar, eu ficava no meio do terminal, porque minha voz pegava o terminal todinho.
e pregando, e fazendo a obra. Meus amados irmãos, de repente aparecia demoniado. Aparecia pessoas que estavam doentes. Eu orava, irmãos. Eu orava no meio do povo. As pessoas vinham querer bagunçar o negócio. Eu repreendi, irmão, na autoridade de Deus. Sabe por quê? Não era isso coisa da minha cabeça não, irmãos. Não era isso para me amostrar não. Como muitos diziam na época que era para me amostrar. Não era para me amostrar não. É porque, meu irmão, bate no Espírito Santo. Ele tem poder. Ele tem efeito. Ele tem resultado. Eu não entendo o crente que é cheio do Espírito Santo e fica igual um morto. Ai, irmão, fui batizado no Espírito Santo. Mas como é que está a tua vida? Tu tem feito o que na obra de Deus? Está orando pelos enfermos? Está pregando nas praças, nos ônibus, na tua congregação, no teu bairro? Ai, fui batizado. Sim, eu falo em língua, irmão. O que é que tem se tu fala em língua? Ah, meu irmão, vou dizer que tu não entendeu nada mesmo, não. A língua, meu irmão, é só evidência. Meu irmão, só tem uma vez, entenda isso, de uma vez por toda. Só tem uma vez que Jesus falou de língua estranha. Marcos 16, 17. Falarão novas línguas. Agora tem 4 episódios que Jesus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é o objetivo, irmão, de ser cheio do Espírito Santo? É só falar em língua? Não. A língua é só para edificação de si mesmo. Então qual é, irmão Gleiciano? É poder de Deus. É poder de Deus. Marcos fala de poder, Lucas fala de poder, Atos fala de poder, Jesus fala de poder, 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 poder. Falamos muito em língua estranha, aliás. Tem crente aqui que nunca mais nem falou em língua estranha. Tem gente aqui que nem se lembra que foi batizado no Espírito Santo. Foi batizado nos começos do retiro, nem se lembra mais. Por quê? Não fala mais em língua? Meu irmão, o objetivo aqui nosso é diante dessa experiência, irmãos, de poder fazer a diferença, irmãos, aqui nesse mundo. A palavra poder no original do grego é dunamis. Dunamis, poder que se revela com sinais, prodígio, maravilha e várias conversões. Entendeu aí? Vou repetir. Poder no original, dunamis, que quer dizer se revela com prodígios, sinais, prodígio e muitas conversões. Esse poder, meu irmão, foi dado. Jesus instruiu o discípulo à evangelização. Não foi verdade? Instruiu para a evangelização. Mas, meus amados irmãos, Jesus só deixou o discípulo sair para essa obra quando eles foram, irmão, cheios do Espírito Santo. Jesus disse: ficar em Jerusalém. Ou seja, não terminou ainda não. Eu já instruí vocês, eu já mostrei que eu sou o Messias, eu já mostrei que eu ressuscitei, eu já fiz vocês abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Vocês estão preparados teologicamente, mas isso aí não é suficiente não. Fica em Jerusalém, que lá do alto sejais revestidos de poder. Tem que ter poder, igreja. Pregar sem poder, irmãos, só vamos discursar, aleluia. Cantar sem poder, só vai ser cântico, aleluia. Se você ensinar sem poder, só vai ser ensino. Mas está na hora, igreja do Senhor, buscar este poder, ser revestido de poder. Precisamos clamar, precisamos orar. Senhor, derrama esse poder, derrama esse poder. O missionário, irmãos, ele tem que ter esse poder. Quando eu era missionário da igreja, o negócio era forte. Foi 8 anos de missões integralmente, 8 anos. Viajando, morando. Meu irmão, vi muita coisa acontecer. Aqui em Horizonte mesmo, em 2009, quando eu cheguei, foi um avivamento muito forte. O Ricardo está ali, pode dizer melhor. A Selma está aqui também na época. Irmão, foi poder. Era cura, irmãos. Conversões. O nosso culto era incendiado. Meu irmão, era muita humilhação. As pessoas chegavam na igreja, tinha pregador que vinha pregar, não conseguia não, porque era tanta glória no meio da igreja, que o pregador se perdia, irmão. Porque o Espírito Santo tomava, irmãos, o centro do culto.
Era cura divina, era expulsão de demônio, irmãos. Pessoas sendo batizadas, conversões, a glória descendo, meu irmão. O negócio era fogo. O negócio era glória, meu irmão. E é isso que tem que acontecer, irmão. Na sua congregação, como é que está, meu irmão? Estão indo para o culto como se estivesse indo para o velório. Estão indo para o culto sonolento. Fica lá na cadeira, pensando na Netflix, pensando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. É por isso que não tem fogo. Por isso que não tem fogo. Porque não ora mais. Porque não busca mais. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca, igreja derrotada. Ai, irmão, mas teu culto de oração não é suficiente não, meu irmão. Estuda a história dos avivalistas, John Wesley, Whitefield, Moody. Estuda a história desses homens. William Sey, irmão, estuda o avivamento da Rua Azusa, para você ver como é que era a vida desses homens, o sentimento que esses homens tinham, as orações que eles faziam, 3, 5, 10, às vezes passavam o dia orando, e tu quer orar 40 minutos, vai se converter. Eu não vim para cá para brincadeira não, irmão, nós estamos vivendo aqui, debaixo de uma pressão teológica, debaixo de pressão política. Você não está percebendo não, meu irmão, que o século está se fechando? Tem muito crente brincando ainda, brincando seu pecadinho. Vem, bichinho, vem. Me abraça aqui, vem. O Daniel pregou sobre isso. O André também pregou sobre isso. Talvez outros pregadores pregaram sobre isso. Será que nós vamos, irmãos, tomar isso para nós quando, irmãos? Nós precisamos, irmãos, definitivamente entender isso. Nós estamos precisando de poder, meu irmão. É de vida vibrante, eletrizante. Precisamos contagiar, meu irmão, as nossas igrejas, a nossa casa, a nossa vizinhança, a obra missionária. Vamos nos encher e sair, meu irmão, pregando a palavra e sinais acontecendo, milagre, prodígio. Vamos ganhar as almas, vamos mandar os enfermos se levantar. O cego vê, o surdo vê. Aleluia! Aleluia! Ai, irmão, estou cheio. Tem que transbordar, meu irmão. O período que a gente está hoje não pode estar só cheio, não. E eu lamento para os que estão secos, vazio. Tem gente vazio, irmão. Na igreja, frio, morno. Que tem gente não é pouca, irmão. A gente fica, não, mas é porque a palavra, o cano se fechou, o cano foi completado. Não precisa mais dessas coisas. Esse negócio de ficar pulando, de ficar dando glória a Deus alto, de ficar dessas manifestações. Soa muito. Soa demais. Soa muito. Não, meu irmão. Vamos voltar, irmãos, aqueles nossos sentimentos. Vamos voltar, irmãos, àquelas humilhações que a gente tinha. Eu me lembro que em retiro, irmãos, a gente começava já de manhã na quadra, irmãos, orando, se humilhando. Já chegavam, irmãos, aqui, de manhã o culto era tão abençoado que o pastor Glauco nem pregava, os irmãos já estavam tão inflamados, já tanta glória já no meio da igreja, que não precisava nem de pregação, irmãos. É preciso, igreja, que a gente volte, irmãos, ao primeiro amor. Nós temos que voltar às primeiras obras, igreja. Precisamos começar a nos humilhar de novo, vamos nos arrepender de novo. Está faltando, irmãos, arrependimento na igreja. Está faltando. E se nós, irmãos, não cuidarmos, o diabo vai confundir a igreja. Você vê aí, né, o crescimento dos adventistas? Os adventistas até estão sendo chamados para programas evangélicos, debatendo, como se fosse um de nós. E pastores, estou chamando eles de irmãos, dando a paz do Senhor, tratando como se fosse um crente. Confundindo, irmãos. Está confundindo. Está um negócio bagunçado, igreja. Meu irmão, está na hora da gente ser chamado como Elias, o perturbador de Israel. Ele não era perturbado ninguém não, mas ele foi chamado de perturbador de Israel. Vamos começar a perturbar, irmãos, essa sociedade. Vamos perturbar, meu irmão, nossa vizinhança, perturbar o nosso colégio. Vamos dar testemunho, meu irmão. Deixa com que esse espírito, deixa com que essa vida flua em você e saia.
sanando e salvando e curando, porque é isso, irmão, que Jesus Cristo mandou fazer. Quando os discípulos saíram, meu irmão, meu Deus, olha para mim. Quem de nós teria coragem de dizer isso? Olha para mim, olha para nós. Atos 3, olha para nós. Agora por que, irmãos? Se fosse aquele Pedro, que estava lá na casa, lá, encolhido, temeroso, com medo. Se fosse aquele Pedro, será que ele tinha dito isso para aquele coxo? Olha para nós. Tinha não. Será que Tiago tinha falado? Tinha não. Será que o João tinha falado? Tinha não. Irmão, então por que eles falaram lá em Atos 3? É porque em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 3 eles receberam poder e autoridade. E eles entenderam isso, meu irmão, foi pela experiência que aconteceu. Veja aí, ó. Para a gente concluir aqui, ó. Atos 2. Veja aí, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordiamente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Os símbolos aqui, irmãos, e as figuras manifestam ali o poder que o Espírito Santo daria àqueles irmãos. Note que a experiência aqui foi gloriosa. Aliás, irmãos, as manifestações da Trindade, irmãos, todas foram gloriosas. Lá no Monte Horebe, quando Deus desceu lá, o monte tremeu, fumaça, barulho de buzina. O povo, não, Moisés, fala com Deus. O povo temeu. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos, o céu ficou escuro. Houve um terremoto. Até os mortos, irmãos, ressuscitaram no dia lá. Até os mortos que estavam lá na sepultura vieram à vida de novo. Não seria, irmãos, diferente a manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é a força ativa, ele não é a força, irmãos, qualquer não. O Espírito Santo também é Deus, ele faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa experiência, essa manifestação foi gloriosa, meu irmão. Meu irmão, que coisa gloriosa. Você já imagina você naquela casa, você orando aqui, ó, de repente um vento, de um som veemente, impetuoso. Lucas é exagerado, eu gosto de Lucas, ele é exagerado, veemente, impetuoso. Encheu, meu irmão, toda aquela casa. Meu irmão, é uma coisa extraordinária. Irmão, como eu queria estar ali, como eu queria estar dentro daquela experiência. Meus irmãos, esses sinais, essas figuras aqui, manifestam, irmãos, ali o poder, a glória, irmãos, de como o Espírito Santo viria para estar com a sua igreja. Não era só um poder pequeno, não. Não era só um poder mínimo, não. Não era micro, não. Era um poder grande, era um poder sobrenatural, era um poder, irmãos, extraordinário. Esse poder. E aí quando se viu, foram vistas por eles línguas. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Fogo. O fogo aquece. O fogo ilumina. O fogo queima. Meu irmão, o vento aqui, o vento com a força do vento. O vento leva a árvore. O vento derruba a casa. Aleluia. O vento derruba fio. Você pode ver, meu irmão, os ventos que está aí em agosto, quando vem nas cidades, sofrem, porque o vento está arrastando tudo, a árvore, arrasta, irmãos, fio, arrasta a casa, arrasta tudo. Veja, irmãos, esses sinais, esse símbolo aqui, meu irmão, é a representação deste poder espiritual que eles receberam. E quando ele disse assim, olha para nós, está dizendo, é o teu poder, olha para nós, levanta e anda. É poder, igreja, é poder, tem que ter poder. Levanta, 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 levanta. Levanta orando, não para não. Vamos pedir poder, 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 poder pentecostal. Ao vem nos inflamar, também nos renovar. Não é batizado do Espírito Santo, não, vem para frente. Vem receber essa experiência, vem.
Venha, 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 os irmãos que louvam.